O filme Michael tá gerando uma baita polêmica. Crítica e público estão discordando fortemente de opinião e isso acontece com muita frequência. A gente sabe, tem essa galera que odeia crítico de cinema, que fala que crítico de cinema não entende nada, mas de uma forma geral, isso é uma coisa recorrente, mas não significa que é a regra. Tem muitos casos em que o crítico e público concordam completamente e a gente tem diversos exemplos disso. E no caso do filme Michael, a gente tem uma divergência muito grande, né? A crítica aqui no Rotten Tomatoes deu uma nota de 39 de 100 e público deu uma nota de 97 de 100. A mesma coisa vale quando você olha aqui no Metacritics, né? Os críticos deram 39 de 100 e público deu 7.9 de 10. Isso acontece, isso faz parte, né? E vamos discutir por que isso acontece. Significa que público está certo e crítica está errada ou vice-versa? Muito pelo contrário, né? A nossa opinião sobre algo passa por muitas coisas. No caso de cinema, pensando em novela, séries, a opinião de crítica vai ser baseada muito em coisas técnicas, né? Então, tecnicamente, aquilo pode ser considerado tecnicamente bem feito ou não. Tem filmes que vão subverter a técnica, né? Vão trabalhar aquela técnica que já é muito conhecida de uma forma diferente, subverter expectativas. Tem filmes que vão entregar a expectativa daquilo que é imaginado que vai acontecer naquela trama, e se for de uma forma bem construída, ainda assim pode ser considerado um bom filme, né? E ainda assim que o crítica tem essa opinião técnica baseada em experiências também, porque a gente tem aí a questão do arcabouço teórico, né? Então vamos parar para pensar, público que consome cinema não necessariamente, pensando no público geral, naquelas pessoas aficionadas, não vai ter um arcabouço ali de conhecimento muito grande de filmes. E crítica não, assiste filme todo dia, toda semana assistindo diversos filmes para conseguir fazer análises críticas. E quando você faz isso durante muito tempo, você começa a meio que ficar imune a maneirismos de alguns diretores, né? A formas de construir algum filme. Então, de repente, um crítico vai assistir um filme de drama que vai achar um filme ok, ou então que vai achar um filme ruim, alguém de público vai assistir e falar, nossa, que filme lindo e emocionante. Significa que o crítico está errado e que o público está errado? Não, a gente está falando aqui de percepção individual, porque o crítico tem um arcabouço técnico de vivência, de assistir diversos filmes, e ele se torna meio imune a quando percebe que o diretor não trabalhou tão bem algo que ele já viu bem trabalhado em outro momento. Então isso torna a sua visão sobre algo diferente. É natural, isso vale para qualquer segmento da vida, né? Quanto mais referência, experiência você tem, você vai adquirindo novos olhares e querendo viver novas experiências, né? Que é o tal do clichê, aquilo que você já viu de diversas vezes, você vê de novo sendo executado, você fala, poxa, ok, é mais um filme que traz o mesmo tema, que traz a mesma história, com uma boa atuação de repente, mas que não inova. Ou então, que faz bem feito, faz de uma forma legal e ainda assim é clichê. E pode ser que o público vai assistir o filme e não vai ter essa percepção. Olhar e falar, nossa, ok, amei esse filme, me emocionei, não vai ter essa percepção do quanto foi manipulado pelo diretor. Às vezes a manipulação é de uma forma sutil, e às vezes de uma forma muito grosseira, que torna aquele filme, de repente, um grande dramalhão, pensando num filme de drama. Então, tá tudo bem crítica e público discordar. Um não valida a opinião do outro, porque estamos falando de opiniões de técnicas e de conhecimento do quantidade de filmes que você assistiu, do quanto se aprofundou, e quanto você, né, público, se aprofundou de como é feito um filme, né, de como é se fazer cinema ou fazer séries. Mas ainda assim, isso não torna aquele filme um grande filme, né? Não é porque ele ganhou prêmios ou deixou de ganhar prêmios que ele é um grande filme ou deixa de ser um grande filme, né? Tudo também passa por uma percepção individual. Porque por mais que o crítico de cinema ainda assim vá assistir, consiga identificar alguns maneirismos, se você tem um tema que você ama ali de coração, você vai passar pano para algumas coisas, né? Eu vou dar exemplo para vocês de um filme que eu amo muito, que é Batman Cavaleiro das Trevas, o segundo filme do Christopher Nolan na direção ali do Batman, que para mim é o melhor filme de herói de todos os tempos. Já vi esse filme diversas vezes e depois de tanto tempo assistindo e vendo tantos outros filmes, você começa a perceber alguns maneirismos, algumas coisas que são um pouco incoerentes naquela trama, mas ela não se torna um filme ruim para mim. Ele continua sendo um filme excelente que eu não me canso de assistir. Então é muito claro pra gente que precisa, né, pelo menos pra mim, acabar com esse negócio. A crítica amou, eu odeio, a crítica odiou, eu vou amar, enfim, não essa matemática não bate. Porque pode ser que você vá lá e converja com o crítico e, poxa, eu vi esse filme, gostei, crítica veio e gostou. A gente tem um exemplo recente, que é o filme Obsessão, que está em cartaz nos cinemas, que é um filme de terror, que crítica e público estão amando. Ou então o filme Devoradores de Estrelas, que é um filme de ficção científica, que crítica e público estão amando. E tem o caso do Michael, e que a opinião é divergente. Crítica não está gostando e público está gostando. Qual que é o cerne da questão dessa discordância? O que eu, fazendo um apanhado geral de crítica, está falando é:
o filme ele é muito chapa branca, que são essas cinebiografias que vão contar a história de uma pessoa e que às vezes vão tratar de forma muito sutil os temas que estão sendo exibidos ali. A gente nem está falando na questão de entrar na parte mais complicada da fase do Michael, falando de cinebiografia de uma forma geral. Ela tenta mostrar muita coisa num período curto de tempo e acaba passando de forma muito superficial sobre temas que são interessantes, que poderiam ser discutidos de forma mais profunda. No caso do filme Michael, que eu assisti, e depois eu trago a minha opinião para vocês no final do vídeo, a gente tem ali um ponto que a crítica está apontando, que é a parte que envolve show, a parte toda cenográfica, de figurino, de caracterização dos personagens, está tudo muito bem feito. O ator que faz o Michael criança, a crítica está elogiando a atuação desse menininho. O ator que faz o Michael jovem adulto ali, que é o Jafar Jackson, que é o sobrinho do Michael, também está sendo elogiado. A caracterização, fisicalidade. Então tudo isso está recebendo elogios da parte de crítica. O que o pessoal de crítica, de uma forma geral ali, está reclamando é da parte dramática, que falta aprofundamento na parte dramática. Passa tudo de forma muito superficial, então às vezes passa muito correndo sobre diversas coisas e não aprofunda em temas que seriam interessantes terem sido aprofundados, né? E isso é um problema, como eu disse, recorrente em cinebiografias. Às vezes você quer mostrar muita coisa e passar correndo sobre tudo, sendo que você pode, em uma cinebiografia, tratar um trecho muito específico da vida daquele artista, né? Você pode tratar de uma turnê, você pode tratar de um momento da vida, você pode tratar de um dia daquele artista. Então existem formas de trabalhar aquilo e tornar aquela história mais profunda. Significa que, porque a crítica está falando, né, que falta profundidade no roteiro do filme do Michael na parte dramática. Tem alguns críticos que até estão dizendo que o filme chega a ser vergonhoso, alguns diálogos, né, superficiais demais, meio mecânicos demais. E quando a crítica aponta isso, significa porque alguém de público se emocionou com aquela fala que crítica está falando que é superficial, que está errado, que o público não tem conhecimento? Não é isso. E também né? Falta ali, de repente, para o público que está acompanhando a grande massa, conhecimento técnico e de arcabouço de filmes de drama ou de cinebiografias, de olhar para aquilo e reconhecer que falta algo ali. Mas a pessoa de público que está assistindo está errada em se emocionar? Muito pelo contrário, cinema é muito particular, filme é muito particular, né? Então você que não é um crítico especialista, que vai assistir filme por diversão, você vai assistir aquilo, você não vai ter toda essa conta na cabeça de que, poxa, isso não tá tão profundo. Aquilo te tocou de alguma forma. Então você vai se emocionar. Então a grande divergência está sendo nisso. A crítica está reclamando de falta de profundidade dramática e está elogiando a parte de show, que está bem feita. Já quando a gente vai para público, o público está amando tudo. E por que eu acho que o público está amando tudo? E aqui vai a minha percepção, a minha, assim, olhando e conversando com pessoas que assistiram o filme, que todo mundo que assistiu gostou. Muita gente está gostando porque a gente está falando aqui de um grande ícone da música, né? O Michael Jackson é o rei do pop, é um artista influente em diversos gêneros musicais, ele marcou a história da música. Esse cara nunca vai ser esquecido. Daqui 100 anos, ele vai ser lembrado como o rei do pop, como essa pessoa que foi importante para a música. E ele marcou esse gênero. Então, não só esse gênero, não é como todos os outros. Tem um outro ponto. O Michael, ele teve a infância dele já televisionada. Então, desde muito pequeno, as pessoas viram o Michael crescer e passaram para as próximas gerações esse amor por esse artista. E a gente também tem um outro fator, que é o distanciamento dos escândalos que ocorreram na vida dele ali no final dos anos 80, né, 89, e na década de 90. Tudo aquilo complicou demais a vida dele. Sim, ele foi inocentado, tem gente que nem sabe que ele foi inocentado, e tem gente que nem sabe o que aconteceu nesses escândalos. Então tudo isso já está bem distante, já tem mais ali, quase 40 anos que isso aconteceu. Então a gente está muito com essa memória afetiva de quem foi esse artista. E ainda bem, né? No caso dele de ter sido inocentado, né? Ele realmente não tinha culpa, pelo que eu pesquisei aqui, de todos os processos, ele realmente tá livre, ele não foi culpado. Então a gente tem ali um artista que sofreu muito, né? Que passou por muitas coisas. E não foi só nessa fase dos escândalos dos anos 90. Ele passou por muita coisa na infância com o pai, né? O pai era um pai abusivo, problema com os irmãos. Então a gente tem muita coisa que aconteceu ali que não foi retratada no filme. Mas quando o público vai assistir e ver essa história, esse menininho, que é um ator tão cativante, que faz o Juliano, né, que faz o Michael criança, é um ator cativante, um excelente ator, ele entrega o texto com muito carinho, você parece que está vendo o Michael ali em tela. E você tem, por mais que o filme trate de forma superficial o pai dele, que foi muito mais escroto do que está ali no filme, ainda assim você consegue ver o quanto ele sofreu, por mais que o filme trate de forma superficial. E sabendo o que a gente já tem ali de
conhecimento, por ter vivido, por ter ouvido outras pessoas contando histórias do Michael, do quanto ele sofreu na infância, só de ver uma cena dele sendo maltratado pelo pai, você vai conseguir construir na sua mente toda uma história, porque a história dele é pública, é de conhecimento público, então todo mundo sabe o quanto ele sofreu. E aí quando ele entra na fase de jovem adulto, que ele está crescendo nesse lar desestruturado, ele vai para um ambiente que é um ambiente muito complexo, esse ambiente da música, em que tem muitos artistas, tem muita coisa que acontece ali, então você consegue perceber o quanto a gente tem de conhecimento já da história dele, e quando você vê materializado em tela, por mais que sejam fragmentos muito curtos, que não aprofundem, mas por já ter esse conhecimento da história dele, você vai se emocionar, né? O menino é cativante. Quando entra na fase jovem adulta, que o Jafar tá ali interpretando o Michael, ele manda muito bem também, né? E vem essa parte da fisicalidade, e você vai assistir aquilo e fala, gente, eu tô vendo aquela história que eu ouvi falar, ou que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. Então, ele marca. O filme consegue fazer de uma forma que marca você quando você assiste esse filme. Mas isso não significa que não falte profundidade dramática e que crítica tá errada. Consegue entender? Eu, pelo menos vendo de fora, assim, tentando olhar de fora, na verdade, né? Não olhando de fora efetivamente, porque, enfim, como disse, eu acredito que não existe olhar neutro, né? A gente tenta ter um olhar neutro, mas não tem isso, né? Tudo que a gente opina e enxerga tá com os filtros de como a gente enxerga a realidade. Então, o filme Michael, olhando de fora assim, eu consigo entender o porquê que crítica não está gostando e o porquê que público não está gostando muito, né? Então eu consigo ter essas duas percepções olhando com um olhar menos caloroso e tentando trazer um olhar mais analítico, né? Que não é isento, né, do meu viés, da forma de enxergar o mundo. Então o filme está trazendo essa divergência, eu acredito que por esses dois pontos. E tem as outras polêmicas do filme, né? Da Janet Jackson não ter sido não aparecer no filme por solicitação dela, ela não quis aparecer. A gente tem aí a filha do Michael que viu a primeira versão do roteiro e também não gostou da primeira versão do roteiro. Então o filme tem vários momentos, várias coisas que são assim excluídas da história do Michael. E faz sentido quando a gente pensa numa dramatização, num filme que vai precisar escolher o que mostrar, escolher algumas coisas, mas tem coisas que não fazem sentido. O exemplo é o que a filha do Michael trouxe, né? Ela comentou que ela viu a primeira versão do roteiro, ela não gostou, ela achou que estava mal feita e que tinha muitas inverdades na história do Michael. E aí ela deu as opiniões e ela nunca recebeu um feedback das opiniões dela e do que ela achava que precisava ser melhorado. Significa que ela está 100% certa? Muito pelo contrário. Mas não significa que ela esteja 100% errada, né? E aí eu vejo alguns comentários, eu até fiz um vídeo falando sobre as polêmicas que envolvem o filme, vou até deixar ali listado aqui para você conseguir assistir, que tem todas as polêmicas que envolvem o filme. E aí muita gente comentou, até no TikTok, falando, mas quem é a Janet Jackson? Quem se importa com ela? Ou o que a filha do Michael tem a falar? Ninguém se importa com ela. Gente, é uma opinião um pouco acalorada e errada. A filha do Michael viveu com ele, né? Ela sabe a história do pai, ela viveu muita coisa ali com ele. A Janet estava com ele durante muito tempo, eles eram muito amigos. Então, essas omissões, essas formas que quem está envolvido no filme, que é o pai, vários irmãos, o produtor musical, o advogado dele, toda essa galera, então vão produzir um filme que seja realmente mais sutil, né? Que não entre em coisas polêmicas e que de repente não só em coisas polêmicas, não vai aprofundar em coisas que de repente a Janet acha que deveriam aprofundar ou a filha dele. Então quer dizer que eles estão 100% errados? Também não, né? A gente está falando de um legado, é um espólio, o cara tem muita grana. Para pra pensar, gente, o tanto de dinheiro que o Michael Jackson juntou em carreira de patrimônio, mesmo com todas as dívidas que ele tinha, e tudo o que restou, toda essa grana que está sendo gerada com esse filme, você acha de verdade que os irmãos não queriam ganhar dinheiro com esse filme, que eles não queriam dinheiro? É claro que queriam. Não dá pra falar que a Janet também não queria, nem que a filha dele também não queria. Mas o que eu quero dizer é, existem muitos interesses conflitantes aqui. Tudo que envolve cinebiografia sempre é complicado por isso. No filme do Michael a gente tem um problema. O pai do Michael é suavizado, o produtor musical dele dizem que era um escroto também. E tem o filme da Amy Winehouse, por exemplo, que é super romantizado. O pai dela era um homem muito horrível com ela e ele não é tratado dessa forma no filme. Então a gente tem sempre que pensar que toda vez que a gente vê um filme, ele não necessariamente está trazendo 100% da verdade. Aliás, nunca vai trazer 100% da verdade. E é o caso aqui. Tem interesses conflitantes envolvidos, formas diferentes de enxergar o mundo e vontades diferentes de ganhar dinheiro. Então, não dá para ficar passando o pano e falando, mas a Janet é uma pessoa horrível. Ou então a filha do Michael só tem interesse, elas não têm nada que opinar. Elas têm que opinar sim, elas são parentes dele, né? E não significa que você que assistiu e que não gosta, não concorde com a opinião deles, da Janet, da filha, ou que não concorde com o crítico, que você tá errado de gostar do filme.
tá tudo certo. Como diz o pessoal do Entre Migas, se você gostou, você venceu. Se você quer se aprofundar sobre cinematografia e tentar entender o porquê profundamente os filmes de repente poderiam ser melhores, você pode se aprofundar e de repente ainda assim você vai continuar discordando, porque de repente aquele é um gênero, aquele é um artista, aquela é uma história que para você é muito cara e muito importante e você não vai conseguir ter um viés muito crítico sobre ela, ou simplesmente você vai gostar e também tá tudo certo a gente gostar de coisas que outras pessoas não gostaram. E eu vou trazer para vocês a minha opinião sobre o filme. Eu gostei, mas eu também não gostei. Realmente a parte que envolve a parte dramática exige mais aprofundamento e o filme não traz isso. O pai do Michael está tratado de forma muito suavizada, ele era muito mais pesado na tratativa com o Michael. A parte que envolve os irmãos, eu sei que o filme é sobre o Michael, mas os irmãos eles não têm espaço algum no filme. De repente, se eles optassem por trazer um filme que focasse num período mais específico da vida do Michael, a gente conseguiria ainda assim ter a parte de show, que é legal, mas também conseguiria trazer mais aprofundamento de quem era o Michael, do que ele passou, de quem são aquelas pessoas que estão envolvidas ali, que aparecem como meros coadjuvantes e eles foram sim importantes. Novamente, o filme é do Michael, eu não acho que o filme tem que focar nos irmãos. Poderia ter dado um pouco mais de espaço para cada um deles, principalmente para os irmãos que são mais importantes na história dele, ou que tem momentos mais delicados, ou momentos ali que necessitaria de um aprofundamento daquela história. Mas não significa que eu não me emocionei nas partes que são de drama. Me emocionei sim, porque eu tenho a história do Michael na cabeça, né? E eu fui uma criança que crescia ouvindo Michael, então eu gosto muito, as músicas são muito boas, o Michael como artista é um artista muito completo. Então eu vi o filme com o coração, mas ainda assim eu consegui perceber os defeitos do filme. A parte dramática realmente não é legal. Tem algumas, até partes musicais assim, que são legais, mas que não passam por aprofundamento. A parte do thriller, por exemplo, o filme só mostra o thriller sendo gravado, não mostra o processo. Significa que precisaria? Não. Mas se aprofundasse naquele momento específico, do momento da carreira dele que ele estava gravando o thriller, de repente poderia trazer coisas ali, histórias muito interessantes e muito envolventes. Enfim, gosto do filme, mas acho um filme com grandes problemas na parte dramática. A parte de show realmente é muito legal. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, daria uma nota 7, porque eu acho que o filme poderia ter sido melhor. Mas não significa que ele foi horrível. Eu acho que realmente tratar de forma superficial a parte dramática tira muita profundidade que faria com que eu, pelo menos, me conectasse muito mais com a história, embora tenha achado ela uma história legal, uma história bem feita, um filme bem feito, mas não é um filme incrível. Não é o tipo de filme que fala, nossa, eu quero ver ele de novo amanhã. Não, não é. Mas significa que se estivesse passando eu não assistiria? Sim, assistiria. Bom, essa foi a minha opinião sobre o filme Michael e sobre essa ampassã aqui que a gente fez de opiniões de crítica e público, porque que tá tudo bem a opinião ser divergente, faz parte. Eu tenho inclusive um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui. Me segue para mais vídeos, para mais histórias, para mais análises. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau.